Que sinal o avanço da direita na Europa está nos dando? Por um lado, tem sinais positivos, ou seja, a agenda altamente interventora da União Europeia está com os dias contados. Os governos locais de praticamente todos os grandes países, as grandes economias da Europa, já está reagindo contrário à imposição de agenda verde, à imposição de uma agenda imigratória, há também a questão social. Tudo isso vem em função de uma agenda que vem do poder supranacional da União Europeia imposta nos países membros. Então a direita vem como uma revolta a essas imposições. Veja as mobilizações que aconteceram na Europa nos últimos meses, né? Nem um ano. Tivemos a Holanda se mobilizando massivamente, ao ponto que o agro da Holanda formou um partido para destituir o governo. Então essa foi a força do agro, exatamente por uma imposição utópica de uma agenda verde completamente fora do aplicável. E isso teve ramificações, não só na Holanda, mas depois vemos a Alemanha, depois a França, e agora diversos outros países também entraram nessa seara de rechaçar esse plano verde. Então veja que de todas as políticas que a União Europeia conduz, que são de fato nocivas interventoras na sociedade e na economia, a política verde de interferência no agro é a que mais mobiliza e que mais gera efeitos políticos. Então, nós temos aqui nitidamente uma tendência para que a direita ganhe uma maioria da União Europeia e que limite, no mínimo limite, essa agenda verde por lá. Isso, de certa maneira, é positivo, porque se eles estão limitando a agenda verde por lá, significa que eles não podem impor uma agenda verde aqui. Eu vou pedir a sua licença para a gente receber nesse painel a Suemi Mori. Ela é diretora de Relações Internacionais da CNA e ela se junta a nós nessa discussão de um avanço da direita na Europa e especialmente, Suemi, sob o olhar, agora seu olhar, sobre as eleições do Parlamento Europeu e os impactos que isso vai ter na agenda europeia, que está diretamente ligada com o agro nacional, né? As eleições do Parlamento Europeu vão mexer muito, eu concordo, porque todo esse movimento que a gente viu acontecer desde o final do ano, dos protestos dos agricultores europeus, né, botam pressão às vésperas das eleições. Então, assim, hoje nós temos um centro-direita, um centro-esquerda que está lá. Essa questão da direita, né, os dois extremos, a gente já viu acontecer outros movimentos não tão fortes quanto esse de um crescimento. Só que o que a gente está vendo agora, e aí já foi falado aqui antes, é que países já demonstraram isso. Então, assim, esse movimento, como foi dito antes, ele já está acontecendo. A gente vai ver essa questão das eleições do Parlamento Europeu. A minha impressão é que ele vai continuar, ele vai ser um centro, não vai ser para os dois lados tão extremo assim, mas a pauta verde, ela perde força. Ela perde força nessa eleição, está sendo muito questionado do ponto de vista de crescimento da própria economia europeia, todas essas medidas que foram colocadas. Os agricultores estão dizendo que eles não têm dignidade para viver, que a renda deles não é suficiente para eles terem dignidade. Muito bem. Então isso tudo vai impactar, já está impactando as eleições nacionais e vai impactar, sem dúvida nenhuma, a eleição do Parlamento em junho.